momento de compartilhar uma palavra, de orarmos juntos e de abençoar a vida dos nossos irmãos. E você que tem entendido a importância da palavra de Deus seguir, alcançar outras vidas e que tem entendido o que é contribuir no reino de Deus, que tem entendido o que é semear no reino de Deus, eu te convido nesse momento a contribuir conforme as anotações que vão aparecer aí na tela, que você contribua com seus dízimos, com as suas ofertas, com as suas primícias, para que essa obra possa alcançar cada vez mais, ter um alcance cada vez maior. Porque toda vez que nós contribuímos numa terra fértil, que nós semeamos uma terra fértil, certamente colheremos no tempo certo, em nome de Jesus. E eu quero te convidar também para nós orarmos agora por todos os nossos irmãos perseguidos, pessoas que estão em países que a perseguição é uma realidade, onde a perseguição é uma verdade declarada, onde as pessoas têm sofrido na pele a angústia, o medo de pregar a tua palavra. Então, eu quero te convidar agora para nós orarmos por esses irmãos que estão presos, por esses irmãos que estão afastados de suas famílias, simplesmente por amar ao Senhor e por pregar a palavra de Deus. Muitos que se converteram e pela sua conversão hoje são perseguidos pelos seus próprios familiares. Países onde a sua própria família o hostiliza, separa, como se fosse algo, uma doença contagiosa, onde essa pessoa é separada e não pode ter o convívio com a sua família. Curve sua cabeça, feche seus olhos para nós orarmos. Pai, nessa noite, nós queremos orar, queremos te agradecer, porque tu és bom e tu és maravilhoso. E a nossa oração, Pai, ela tem muito poder. A tua palavra diz que a oração de um justo tudo pode em seus efeitos. Então nós queremos orar pelos nossos irmãos que nesse momento estão sofrendo a separação, a dor da separação, que estão sofrendo nesse momento, Pai, a dor da prisão, a dor, Pai, de sentir na pele o preço, Pai, de ministrar a tua palavra, de pregar a tua palavra, de declarar o seu amor por Jesus. Pai, vem em socorro de cada um. Socorre-os, Pai. Que eles sejam alcançados, Deus. Alcançados, Deus, pelo teu poder. E que sejam cheios do Espírito Santo de Deus. E que a autoridade, no nome de Jesus, eles possam, Deus, fazer milagres, prodígios, maravilhas, Deus. Que as pessoas que ouvirem ao abrir das suas bocas, Pai, se convertam, Pai. Possam ser tomadas pelo teu amor, Pai, em nome de Jesus. E aqueles que perseguem, perseguidos sejam, Deus, por amor da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Vem com cura, vem com restauração, vem com libertação, Pai, em nome de Jesus. Que o desânimo não tome conta dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Que eles sejam fortalecidos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Oramos por Israel, que aquela terra seja abençoada, que os muros de Jerusalém sejam abençoados, que aquele povo seja guardado, Pai, de todo ataque do inimigo, Pai, em nome de Jesus. Que toda intenção, Pai, e toda intenção maligna contra este povo caia por terra em nome de Jesus. E abençoa o nosso Brasil, abençoa a nossa nação, Pai, com toda sorte de bênçãos, Pai, em nome de Jesus. Que a tua paz, a paz, Deus, que vem do Senhor, possa invadir a nossa nação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, meu irmão, eu quero compartilhar contigo uma palavra que está em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. E a palavra de Deus diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante
para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. Começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Meu irmão, essa passagem é muito conhecida por todas as pessoas que leem a palavra de Deus. Muitas pessoas que buscam em Deus força, que buscam na palavra de Deus direção. E essa palavra, ela nos confronta. Porque é isso que a palavra de Deus nos faz. Ela nos confronta nos nossos pensamentos, nos nossos ideais. Ela nos confronta para nos mostrar o que é certo e o que é errado. E essa história que nós acabamos de ler, ela conta um momento que foi um momento muito especial na vida de Pedro. Um momento onde eles vinham de um milagre maravilhoso que era a multiplicação dos pães e peixes. E Jesus dá uma ordem aos seus discípulos que entrem no barco e passem para outra margem. Nós podemos ver que Jesus dá uma ordem e nós não vemos questionamento nenhum da parte dos discípulos. Eles simplesmente obedecem. Eles simplesmente ouvem a direção do Senhor, obedecem, entrem no barco e vão. Confiados no Senhor. Porque muitas vezes nós achamos que nós obedecendo a palavra de Deus, nós obedecendo o chamado de Deus, tudo nos irá bem. Não teremos contratempos, nada vai nos acontecer. O mar vai ser calmo, o vento vai ser a favor e nós chegaremos na outra margem tranquilamente. Uma coisa nós podemos ter certeza. Jesus, quando nos envia uma missão, ele nos diz a missão que temos que cumprir. Mas ele não nos dá o detalhe dessa missão. Jesus garante que eles chegariam no outro lado. Mas o que aconteceria entre uma margem e outra, Jesus não declara. Jesus, em momento algum, diz que eles passariam por uma tempestade, que eles olhariam para Jesus e o veriam e confundiriam ele com um fantasma. Porque é isso que acontece. Os discípulos entram dentro de uma palavra de obediência a Deus. E eles enfrentam uma tempestade. Eles enfrentam uma tempestade e o barco é açoitado pelas ondas. Muitas vezes, mesmo nós obedecendo a palavra de Deus, a ordem de Deus, nós vamos enfrentar problemas. Só que uma coisa nós temos que ter certeza, nós vamos chegar no outro lado. Essa dúvida não pode ter no nosso coração, nós chegaremos no outro lado. Porque mesmo em meio a tempestades, ao barco sendo açoitado, nós podemos ter certeza que se Jesus não está no barco, ele vem andando sobre as águas, ele vem andando sobre as tempestades, ele vem andando sobre os problemas. Porque problema nunca foi empecilho para o Senhor andar. Tempos difíceis
nunca foram problemas para que o Senhor ande, para que o Senhor se movimente, para que Jesus prossiga em frente. Ele nunca nos abandonará. E nesse momento, esses discípulos e principalmente Pedro vivem uma experiência maravilhosa. Eles veem Jesus andando sobre as águas e quando eles percebem que é Jesus e não é um fantasma, eles chegam e Pedro, na sua ousadia, sanguíneo como era, ele chega a Jesus e diz: se for tu, Senhor, me chama para que eu ande sobre as águas. E Jesus, sem titubear, o chama, vem. E Pedro também, sem titubear, ele desce do barco e ele anda sobre as águas. E aquelas águas, elas não se acalmaram quando Pedro pisou nas águas. Elas continuaram revoltas, elas continuaram açoitando o barco. Mas Pedro andou sobre as águas, e enquanto Pedro teve os seus olhos fitados no Senhor, ele continuou andando sobre as águas. Só que no momento que ele tirou os seus olhos de Jesus e ele começou a olhar para o vento, ele começou a perceber o tamanho das ondas, Pedro teve medo. E quando ele teve medo, ele começou a afundar. E no mesmo momento que ele começa a afundar, ele clama ao Senhor. E o Senhor vem ao seu encontro, estende as mãos e puxa Pedro e diz: por que tu duvidaste, homem de pequena fé? E ele pega Pedro e e leva de volta para o barco. Nós questionamos muitas vezes Pedro, mas por que Pedro duvidou? Mas nós pensamos na fé e na coragem que Pedro teve de sair do barco e entrar nessa tempestade. Porque muitas vezes, numa palavra de Deus, a gente vê a tempestade, mas é o Senhor que mandou, nós entramos na tempestade. Só que no meio da tempestade a gente é tomado pelo medo. Mas nós temos a certeza que o Senhor está lá para nos ajudar. E Ele nos puxa de volta e Ele nos leva de volta para o barco. E veja que interessante, algo que muitas vezes nós não imaginamos, que Pedro ele é levado de volta para o barco, e quando ele chega no barco, quando Jesus coloca ele de volta no barco, a tempestade se acalma. E nós temos que entender que é o mesmo que chamou Pedro para andar sobre as dificuldades, para andar sobre o mar revolto, é o mesmo Jesus que leva ele de volta para o barco. O mesmo Jesus que te coloca na tempestade, que te faz andar sobre ela, é o mesmo Jesus que te tira dela e te coloca de volta no barco. E é o mesmo Jesus que acalma a tempestade. Mas você já parou para pensar a coragem que Pedro teve para sair? A fé que ele teve que ter para sair do barco, para retornar ao barco novamente. Você já imaginou a coragem que Pedro teve que ter, porque ele voltou e ele enfrentou, teve que olhar os seus parceiros, os seus irmãos de volta no barco? Porque, meu irmão, eu te digo uma coisa, nós precisamos de fé para sair do barco e para enfrentar as tempestades. Mas nós também precisamos de fé e de coragem para voltar para o barco e enfrentar os irmãos, enfrentar as pessoas que não tiveram a mesma fé e a mesma coragem, mas que muitas vezes, por nos ver afundar, podem nos questionar e dizer: por que tu duvidou? Por que você não acreditou? Muitas vezes aqueles que nos questionam não tiveram coragem de entrar na tempestade, não tiveram coragem de andar sobre as águas. É preciso, meu irmão, coragem e fé para retornar para o barco. Deixa eu te dizer, se você, em algum momento, por alguma situação, por alguma dificuldade da tua vida, você teve medo, você afundou, e você clamou ao Senhor e você teve que voltar, deixa eu te dizer, não tenha vergonha disso. Erga a tua cabeça, porque é o mesmo Jesus que te chamou, é o mesmo Jesus que te traz de volta para o barco. Não tenha medo das críticas, não tenha medo de receber críticas daqueles que não tiveram coragem de andar sobre as águas. Volte para o barco, clame ao Senhor. Não se afogue nas tuas decepções, não se afogue nas tuas mágoas, não se afogue nas tuas tristezas.
Clame ao Senhor e Ele vai te ajudar. Ele te traz de volta a um lugar seguro. Você que nesse momento que está passando por um momento de tristeza, você que nesse momento que está passando por um momento de angústia, você que talvez por algum instante você olhou para Jesus e você viu Jesus te chamando e você foi. Mas você, por algum instante, você também tirou os olhos de Jesus e você começou a afundar. Deixa eu te dizer, clama por Ele. Ele vem em teu socorro e Ele te traz de volta a um lugar seguro. O lugar seguro, quem coloca é o Senhor. É Jesus que traz segurança. Antes de Jesus chegar no barco, esse barco era açoitado pelas ondas. Quando Jesus entrou no barco, houve a calmaria. Não é o barco que traz calmaria, é Jesus que traz a calmaria. Não é no barco que está a segurança, é em Jesus que está a segurança. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Entrega a tua vida a Jesus. Entrega os teus medos a Jesus. Entrega as tuas angústias e as tuas decepções ao Senhor. Ele traz calma. Ele traz paz. Ele te coloca num lugar seguro. Você vai provar da grandeza de Deus quando você clamar por Ele. Em nome de Jesus, eu quero orar contigo agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar nesse momento por esse meu irmão, por essa minha irmã que está ouvindo essa palavra, que está angustiado, que está sendo açoitado por problemas, que está sendo, Pai, afundado, está afogado em mágoas e em tristezas, em decepções, que está vendo a sua família sendo destruída, que está vendo o seu casamento, Pai, indo por água abaixo. Eu quero orar por esse irmão e por essa irmã, que ele seja nesse momento tomado pelo Senhor e que seja levado a um lugar de segurança. E esse lugar de segurança não é um lugar físico, ele é um lugar espiritual. Esse é um lugar chamado Jesus. Pai, em nome de Jesus, entra em socorro desse meu irmão e dessa minha irmã que está passando por momentos difíceis. Traz de volta o barco, que haja paz, que haja bonança. Em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo. Em nome de Jesus, amém.